Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Quem tá aqui, quem tá aqui? Doutora Michele Lopes já está por aqui. Pamela, seja bem-vinda. Vivian, Daiane, sejam bem-vindos. Vanessa, que show ontem, Vanessa, um espetáculo. Davi, Nath, Dani, sejam bem-vindas. Maiara, Felipe, quem mais? Quem mais? Quem mais? Deixa eu ver aqui, Adriana, seja bem-vinda. Nelma, seja bem-vinda. Ju, seja bem-vinda. Mai, seja bem-vinda. Elisângela, que maravilha. Ué. Música do Alok merece um fone de ouvido, né? Sejam todos bem-vindos. Mi, solicita para entrar, tá bom? Já já vou te chamar, sejam bem-vindos. Gente, foi extraordinário ontem. Vocês conheceram aí a história da Helena. Nem eu sabia, ou eu não lembrava que ela já foi feirante. Que história extraordinária. E a Vanessa, né, utilizou aí o tempo que a influente Helena deixou e deu um show. Agora, quem acha que as duas devem voltar e tem que ter 1 hora para cada uma, coloca aqui. Se a Vanessa 1 hora, a Helena 1 hora. E vocês, mulheres, parabéns, vocês atingiram o objetivo. Chegaram ao número, vocês se uniram. Então vamos ver hoje, hein? Eu deixei gravado porque nós atingimos o objetivo. Eu duvido chegar hoje a 150 pessoas, eu duvido. Então pega o aviãozinho e envia para aquele que quer receber. Aquele que está pedindo para o universo, porque a Michele Lopes é poderosa, doutora em coach, eu tenho uma gratidão eterna. Tem vários aqui que se formaram também com ela, fez algum tipo de certificação com ela. Hoje, o método que eu utilizo para ser mentor de grandes empresários pelo país é o método Move Mind. Então eu tenho muito orgulho de falar, sou mentor. E esse método é da Move Mind, é da Michele Lopes. Sou grato pela vida dela, então vocês vão conhecer a história dela, que é emocionante. E ela, com certeza, ou ela tinha que estar aqui semana passada, que são os treinadores que me formaram, ou ela tinha que estar essa semana, porque ela é uma mulher extraordinária. Como ela me formou, é uma mulher extraordinária e é uma empreendedora, ela vem nessa semana, bem especial. Então olha só, clica no aviãozinho, chama a mulherada, porque ela vai empoderar você. Ela é o poder, ela é extraordinária. E olha só, continua clicando no coraçãozinho. Por quê? Porque aí o algoritmo do Instagram nos mostra como alguém relevante. Fechado? Fechado? Tem uma galera do Rio Grande do Sul que está em outra live, então daqui a pouco vai subir esse número rapidamente, que estão envolvidos lá, o pessoal da Embeleze. Mas sejam todos bem-vindos. E eu vou colocar uma música linda, uma música que tem tudo a ver com a nossa convidada. Eu gostaria que você deixasse a melodia dessa música entrar no seu coração, entrar na sua casa. Pedimos permissão para que isso aconteça. E eu vou chamar a Mi. Sonda-me, Senhor, e conhece, quebranta o meu coração. Olha a Mi aí! Transforma-me conforme Que música linda que você escolheu, Mi! Essa música é muito comigo. Uau! Se baste só a ti. Demais! Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que dá certo. Oh, eu quero ser usado da maneira que Sensacional! em qualquer. Mi, seja bem-vinda. Essa música já me emocionou, já me arrepiou. A Marina tá aqui ao lado emocionada também. Linda. Porque Manda um essa beijo música, pra Marina. ela retrata muito o que você faz na vida
da criança, do adolescente, do adulto mais, porque você é uma mulher de Deus, você é uma mulher que transforma vidas. E eu tenho uma honra de ter você aqui e poder falar para todos que ela é a Michelle Lopes. Para quem não conhece, mas já ouviu falar da minha boca, ela é a Michelle Lopes. Ela é a minha Master Coach. Ela que me formou como coach, como Master Coach e como mentor. Seja bem-vinda, Mi. Obrigada, gente. Obrigada, Ivan. Obrigada mesmo pelo convite, viu? Para mim, de fato, é uma honra muito grande poder falar para o seu público. Né? Creio que também tem um público meu que está me acompanhando. Tem um grupo compartilhado aqui, né, Ivan? É isso aí. Segue o Ivan, segue a Michelle. Então, gratidão por esse convite. Para mim é muito prazeroso poder falar um pouquinho mais da minha vida, né, Ivan? Você tem me dado uma oportunidade. E essa oportunidade ela é muito especial porque grandes coisas aconteceram na minha vida, como já aconteceu na sua vida. Todos nós temos uma história. E eu acredito muito nas nossas histórias. As nossas histórias nos levam a ser quem nós somos hoje e fazer o que nós fazemos hoje. Então, eu sou muito grata a você por você ter me lembrado, né? Me sinto honrada também. E foi muito prazeroso, porque eu vi o seu crescimento também, né, Ivan? Então, eu participei de muitos momentos importantes da sua vida. Tem flashes de histórias e situações, assim, que me faz recordar que até mesmo me emociona. Como uma vez que você comprou uma aliança linda e levou a Marina até mim. E a gente teve um momento muito especial. Então, eu creio que, de alguma forma, né, eu marco a vida de pessoas, mas pessoas marcam a minha vida. E eu acredito que eu tenha marcado a sua vida e você também, de alguma forma, marcou a minha vida. São lembranças que faz mostrar que, de fato, nós fazemos diferença e estamos cumprindo um propósito muito lindo diante de Deus aqui na Terra, né? Então, eu sou muito grata mesmo por esse momento. Eu espero contribuir muito na vida de todos vocês que estão aqui. Gratidão por vocês também estarem aqui com a gente. Que sensacional, Mi. Esse momento foi muito emocionante e nos fortaleceu muito. Realmente ali foi Deus te usando e a nossa relação hoje é muito melhor porque a gente tem inspirações. E você e o Fábio formam um casal inspiração. Os seus filhos são lindos, é um presente de Deus. E assim, essa semana eu decidi convidar mulheres extraordinárias para empoderar outras mulheres. Mulheres que estão hoje em casa cheias de sonhos, cheias de vontade, cheias de desejo. E aí a gente fica falando às vezes de pessoas que parece que não são reais, né? Napoleão Hill, tem gente que fala, nossa, ele é extraordinário, mas eu quero alguém aqui mais próximo. Eu falei, então eu vou trazer só os extraordinários. Agora, a minha primeira pergunta é, quem é Michelle Lopes? Uau! Olha, essa é uma pergunta forte, poderosa e profunda, porque quando a gente fala quem é você, é uma autoanálise que vai lá no nosso coração, né? Então não é uma resposta superficial. E é algo que eu trabalho na vida das pessoas. A gente fala sobre a nossa identidade, quem é a nossa essência. E assim, falando para todos vocês, quem que é a Michelle? A Michelle é uma pessoa forte, corajosa, determinada, ungida, abençoada, sábia, hoje inteligente. Depois eu vou explicar por que eu me considero inteligente, tá? Então guarde na sua mente. É uma pessoa que gosta de desafios, gosto muito de desafios, encaro todos eles e não fujo de nada, né? E sou muito verdadeira dentro dos meus valores, dos meus princípios e não abro mão daquilo que eu acredito. Então, posso até sofrer por isso, mas não abro mão do que eu acredito. Sensacional. Essa é, pessoal, aí eu sou mãe do Enzo da Valentina, um casalzinho de gêmeos maravilhoso, de 4 aninhos, que foi o sonho da minha vida. Você pôde acompanhar também uma parte dessa história, né, Ivan? Muitos aqui que estão já acompanharam. Sou esposa do Fábio, que é o meu grande presente também de Deus, meu marido, que é meu companheiro, meu amante, meu amigo, meu verdadeiro parceiro para a vida, né? Então, eu sou uma pessoa feliz, filha de Deus, tudo isso. Muita coisa. Mi, nós começamos um projeto em 2017 no Céu Campo Limpo para emagrecer pessoas da minha comunidade. Uau. E aí, naquela época, nós estávamos começando e sofremos no Céu Campo Limpo uma denúncia, porque eles achavam, parte das pessoas achavam que nós iríamos vender produtos lá. E naquela tarde, eu e o Roberto do Sangue Azul, a gente estávamos lá na Movimind
para levar você no Sangue Azul. E eu estava aflito, porque possivelmente não aconteceria aquele evento. E eu ouvi da boca do seu marido uma frase que veio de Deus e eu uso para minha vida e todos que estão aqui já ouviram falar. Quando a intenção é boa, Deus abençoa. Eu falei, Fábio, você nem sabe o porquê que você está falando essa frase, mas Deus sabe da nossa intenção. Então hoje tem várias pessoas que emagreceram, que estão aqui e que eu sempre falei, eu ouvi essa frase me acalmou e deu tudo certo. Foi só uma denúncia, depois viram que era um projeto muito bacana, muito honesto. Então, gratidão ao seu marido, Fábio. Gratidão, meu irmão. Eu amo você, tá bom? Agora, Mi, conta a sua história, porque essas pessoas olham o seu palco, mas não imaginam o que você passou nos bastidores. Então, fica à vontade que eu vou aqui só apreciar a sua história. Bom, e você vai me cortando, tá? Porque eu falo muito. Então, quem me conhece sabe que eu falo muito. Ivan, você me chamou para a Semana de Mulheres Extraordinárias, né? E eu creio aqui que existem muitas mulheres empreendedoras, mulheres que estão nessa jornada profissional, que querem marcar a sua posição, que querem mostrar para o universo que realmente podem fazer diferença e até mesmo quebrar a desigualdade da questão feminista, né? Ou seja, eu sou um homem, ou porque eu sou mulher, eu tenho vantagens, eu tenho desvantagens. E eu acho assim que o universo está aí para quem quer ser vencedor, né? O universo está aí para quem quer vencer. E o vencer é independente da sexualidade, é independente de você escolher qual caminho você quer percorrer, porque ela está aqui dentro da gente, na nossa mente, no nosso coração. Mas quando você fala, né, sobre a minha história, perguntando sobre a minha história ela é bem longa e ela tem alguns pontos importantes. Eu vou trazer algumas questões para vocês pensarem junto comigo, tá? Eu vou lá na minha infância, antes de começar dessa história final empresarial. Quando eu era criança, Ivan, eu nasci num lar simples, tá? Não vou dizer que era um lar pobre, de extremas dificuldades e necessidades, não era. Mas era um lar onde a gente tinha limitações, né? Tipo, para eu comer uma bolacha, eu tinha que pedir pro meu pai. Refrigerante a gente não tinha, era só de final de semana, e olha lá em festa, comemorações. Mas eu vejo que isso não é uma vantagem do mundo apenas daquelas pessoas que tinham dificuldade. Eu acho que era muito da nossa realidade daquela época. Hoje eu tenho 40 anos, então eu vejo que a faixa da minha idade tinha outras regalias que não são as mesmas regalias de hoje, como brincar na rua, né, descalço, e machucar o dedão do pé e ficar lá meses com o dedão do pé machucado. Eu era assim. Eu era uma menina super ativa, eu era uma moleca. Eu subia em árvores, eu subia em muros. Isso já era um sinal de que eu mostrava a minha coragem, né? Enquanto algumas pessoas falam assim, ah lá, ela só gosta de brincar com o menino, mas eu gostava de fazer coisas muito ativas, entende? Então eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Isso já estava mostrando um pouquinho de quem eu sou, né? E aí, nesse caminho todo, eu passei por algumas situações escolares, por exemplo. Na escola, eu estudei em escola pública, né? Hoje, como vocês sabem, eu sou doutora em coaching internacional, sou formada por uma universidade americana. Fiz todo um processo de doutorado que levou anos e um trabalho muito profundo, de muito estudo científico. Fui convidada depois a participar do curso de pós-doutores, porque o meu conteúdo foi muito profundo, né? Eu recebi nota máxima com louvor, fui aplaudida em pé pelos pós-doutores no dia 23 de março de 2018. Então, foi um marco na minha vida. Então, você imagina o que é uma garotinha que nasceu num lar simples, que tinha poucas regalias, que a minha filha perguntou essa semana, mamãe, você tinha muitas bonecas? Eu tinha 2 bonecas, entende? Eu ganhava presente quando era Natal e aniversário, e Dia das Crianças não existia, entende? Era uma questão de costume também, N coisas, mas essa era a minha realidade. Então, imagina, estudando em escola pública, eu tive relacionamento com diversidades de pessoas. E então eu olhava para algumas pessoas, eu me achava já inferior a muitas pessoas, né? As crianças que tinham um pouco mais de condição e tudo mais. Tinha um outro fator também, que eu tenho uma irmã que é mais velha do que eu, muito linda. Ela é loira, de olhos claros. Então eu passei a vida inteira
ouvindo as pessoas assim, nossa, como ela é linda. Mas nunca houve comparação. Porém, no meu coração e na minha mente, eu entendia que eu era mais feia, entendeu? Que eu era a menos queridinha, menos chamativa. Então, tudo isso foi criando uma percepção sobre quem eu sou, sobre a minha identidade, que é aquela pergunta forte que você fez. Porque aquela pergunta é uma pergunta forte, né? Não é qualquer pergunta. E isso foi criando muito sobre a minha identidade, sobre a percepção de como eu me via. E essa forma como eu passei a me ver, ela me limitou em muitas coisas da vida. Até chegar um momento na escola, na primeira série, que eu passei por um trauma. Eu acho que todos nós estamos sujeitos a traumas até hoje, independente da nossa idade, a qualquer momento da nossa vida, nós estamos sujeitos, né? E às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, ela é top, não sei o quê. Mas ninguém sabe que eu era uma pessoa extremamente com sentimento de inferioridade, sentimento de incapacidade, com baixa autoestima, com complexos de sentir que eu era inadequada, que eu não tinha nada a acrescentar na vida de ninguém. Era essa Michelle. Eu vivia isolada, né? Com uma energia acumulada, potencializada, só que camuflada dentro de mim, né? Escondida através de uma máscara que a vida colocou em mim e eu não sabia lidar, porque afinal de contas, isso foi sendo criado desde criança e não foi tratado da forma como deveria, né? Então, essa história toda, depois chegou no momento da minha vida que eu tive um caso na escola, na primeira série, que eu estava sendo alfabetizada e uma professora minha me pediu para ir até a lousa. Eu já usava óculos, viu, gente? Desde pequenininha, no parquinho, já usava óculos. E eu sentava na cadeira da frente, essa professora me chamou para ir até a lousa e ler o que ela tinha escrito. A lousa estava repleta de conteúdos. E eu tentei juntar as sílabas, né, as palavrinhas para formar as sílabas, e eu não conseguia falar, eu não conseguia ler. E naquele momento eu comecei a ficar apavorada, e quanto mais apavorada eu ficava, pior era o cenário, até chegar um momento, e aí eu falo hoje, porque de fato eu fui curada. Sim, se eu não tivesse sido curada, eu estaria aqui chorando, contando essa história para vocês. Eu vejo que essa história me fez ser vencedora. Demorou, mas me fez ser vencedora. E aí até chegar um momento que essa professora cansou e ela gritou comigo na frente de todos os meus amiguinhos da escola e disse para mim, vai sentar, sua burra. Você é uma burra. E aí, lá foi eu, Michelle, sentar na minha carteirinha lá na frente. E você imagina o que aconteceu na sala de aula, né? Todas as pessoas, as crianças rindo de mim, e eu ali, cabisbaixo, chorando. E essa mesma posição de cabisbaixo, chorando, foi o que me levou por muitos anos da vida. Eu sempre estava escondida. Porque tudo que era necessário ser de exposição, eu fugia. Entende? Eu fugia de exposição, eu tinha medo de exposição. Eu achava que era risco, sempre era um risco para mim ser exposta. Então, eu sofri várias consequências com tudo isso. Mas, por fim, eu fui buscando essa evolução constantemente. Mas eu não sabia como buscar essa evolução. Até chegar um momento da minha vida que eu comecei a fazer muitas avaliações. Eu mesmo buscando o meu autoconhecimento. E aí eu fui buscando cursos, fui buscando me aprimorar, trabalhar a minha inteligência emocional. Me encantei com esse mundo. Nessa época que eu comecei a perceber, de fato, a possibilidade de cura completa na minha vida, eu já trabalhava em empresas multinacionais, sempre trabalhei em empresas multinacionais, né? Fiz o curso de administração de empresas, olha só. Não porque eu queria ser uma administradora, uma faculdade. Porque na minha mente limitante dizia o seguinte: você não tem dinheiro. Você não tem condição de fazer a faculdade que você sonha. Qual que é a sua alternativa? Vai na mais fácil. E como eu não tinha ninguém que pagasse a minha faculdade, eu tinha que trabalhar durante o dia e estudar à noite, né? Só que eu sempre fui uma pessoa muito dedicada. Muito, muito. Eu acho que isso foi uma das grandes coisas que me levou a ser quem eu sou hoje, profissionalmente, inclusive, falando. Né? Eu nunca parei, eu nunca deixei nada me parar, apesar dos meus preconceitos sobre mim mesma. Sempre na busca de me vencer, entende, Ivan? Sempre na busca de me vencer. E aí, chegou um determinado momento que eu já estava como gestora de uma empresa multinacional, cuidava de toda a área logística via Brasil, e eu
fui premiada por uma semana, fui premiada entre as top 10, né, de gestoras executivas e fui fazer um curso nos Estados Unidos, que é nessa universidade, que é a Florida Christian University, onde hoje eu sou formada. E a Florida Christian University nos Estados Unidos assim, me abriu as portas, abriu o caminho. Lá foi meu grande start, sabe? Lá foi um momento que eu tive de experiência profunda. Se tiver uma outra oportunidade, eu até conto, porque a história é longa. Você vai me cortando, tá, Ivan? Fica à vontade, Mi. Se eu tiver num caminho aqui diferente, você me corta. Mas aí, lá foi realmente uma grande experiência que eu tive, inclusive com Deus, e que ali eu sabia que a minha vida teria que fazer um outro caminho, uma outra trajetória. E a partir dali, diante das minhas experiências profundas, inclusive com Deus e comigo mesma, foi onde eu percebi que toda a caminhada que eu fiz no desenvolvimento do meu trabalho como gestora foi através da capacidade de desenvolver pessoas, né? Olha só, eu tentava me desenvolver, mas ao mesmo tempo eu também desenvolvia pessoas. E às vezes, olha só, o fato de eu desenvolver pessoas era a minha autocura. Entende? Então, quanto mais eu conseguia ajudar pessoas dentro do meu trabalho, mais eu me curava. Entendeu? Só que hoje eu já vejo um caminho diferente. E esse pode até ser um caminho, mas ele não é a solução completa. A verdadeira autocura é quando a gente se trata, né, de coração e de verdade, e isso vem como consequência na vida das pessoas. Porque eu entendo hoje que, de alguma forma, o meu bem era um bem com respeito, mas interesseiro. Entende? Agora, quando a gente se cura internamente, o ajudar os outros, ele é uma consequência, ele é uma forma, um ato natural. Entende? E esse ato natural passa a ser mais real e consistente, mais forte. E as pessoas são muito mais impactadas. É justamente o caminho inverso. E aí foi onde eu decidi abrir a minha primeira empresa de desenvolvimento humano, né? Que eu trabalhei muito tempo. Você fez vários cursos comigo nessa época, em parceria. Foi um trabalho de parceria que durou aí quase 10 anos. Foi um trabalho lindo que a gente fez, apaixonante. A gente ajudou muitas vidas. Eu sou muito grata por tudo que eu vivi. Tudo que eu vivi, né? Por tudo que eu pude fazer pela vida de tantas pessoas. Mas o crescimento não para, eu acredito nisso, sabe? A gente vive fases da vida, fases. E Deus, ele falou comigo num determinado momento, quando algumas coisas estavam acontecendo, mudando o nosso trajeto profissional. Deus falou claramente comigo: filha, a tua missão nesta empresa que você começou, ela concluiu. Agora eu te tenho uma nova missão, né? E foi onde essa nova missão tinha um outro sentido, um outro método, um outro caminho, uma outra visão, e que não deixa de ajudar, muito pelo contrário, ajuda, continua ajudando, só que numa outra forma, com uma outra percepção. E essa percepção e essa forma alegra muito meu coração, Ivan. Sabe, hoje eu me sinto muito feliz e muito realizada com o que eu faço. Porque o trabalho que eu faço hoje com a MoveMind é o trabalho que eu fiz na minha raiz, na minha vida, na raiz da minha vida, que foi na estrutura da minha vida desde a infância. E eu acredito que a verdadeira cura, ela vem, de fato, não no nosso momento presente, mas no trabalhar o nosso passado, onde provocou o nosso momento presente. Então, se eu quero ir longe, sabe, se eu quero ir para o meu futuro, se eu quero alcançar grandes sonhos, não é apenas trabalhar aquilo que é aparente, porque isso aqui é só um efeito. Existem causas que estão me conduzindo a viver o que eu estou vivendo hoje, em qualquer aspecto da minha vida. E se eu vou na causa e transformo essa causa, o resultado vem como de uma forma natural, entende? Então, um pouquinho da minha história é essa. Não sei se eu pude contribuir, espero que sim, né? Com todos vocês, para vocês entenderem um pouquinho sobre mim. Enquanto você falava, eu ia lendo aqui. Muitas pessoas se identificando com a sua história. Muitas pessoas que sofreram. E nós, né, que amamos o coach, a gente fala que, ok, não teve jeito para ninguém. Todos nós sofremos algum tipo de trauma. E o que nós podemos fazer de melhor com isso, né? Como que a gente pode ressignificar. E aí você tem um curso que é incrível,
que tem esse nome, de ressignificar. E isso é fantástico, porque a gente percebe claramente na sua vida que você vem ressignificando o tempo todo. Você Sim. vem fazendo da sua vida, essa palavra é muito forte, é um propósito. Então, para que essas pessoas comecem a enxergar um futuro diferente, elas precisam ressignificar o que na vida delas, Mi? Elas precisam ressignificar a raiz, a essência, de verdade, sabe? Na verdade, o ressignificar, Ivan, a gente não pode classificar como ressignificar um único item. A gente não tem um único item para se ressignificar, né? Nós temos que ressignificar muitos pontos que aconteceram na nossa vida e que nos trouxeram danos, tá certo? Porque nós somos marcados. Todos nós temos marcas positivas e marcas negativas. A nossa vida não é só de coisas e de fatos ruins. Sim? Aquilo que é bom, ótimo, vamos fortalecer, vamos potencializar e vamos para frente. Mas aquilo que não foi bom, que me marcou, eu preciso olhar com novos olhos. O que é ressignificar? Olhar com novos olhos a mesma situação que aconteceu no passado. Certo? Porque o que aconteceu eu não tenho como mudar, mas eu tenho como mudar a minha percepção sobre o que aconteceu. E se eu mudo a minha percepção, eu mudo o meu sentimento, eu mudo o meu pensamento, a minha crença se altera e de forma automática eu vou mudar a minha forma de falar, a minha forma de me comportar, me posicionar, entende? Então tudo aquilo que eu percebo que me marcou e que me trouxe um prejuízo e que eu até hoje não consigo lidar com isso, eu preciso ressignificar. Michele, é só na minha infância, no meu passado? Não, meu amigo, não, minha amiga. Eu preciso ressignificar esse momento de pandemia. A gente está vivendo uma fase que é um choque emocional, né? É uma transição muito grande, a gente está num momento ainda de adaptação. E essa adaptação, ela pode ser muito positiva. Daqui a alguns meses a gente pode olhar para trás e assim, cara, essa pandemia veio para me dar sorte. Mas no momento da pandemia, no momento da dor, a gente não enxerga isso. No momento da dor, ela deixa marcas na nossa vida, sabe? E até a gente conseguir enxergar de uma forma diferente, existe um processo. Agora, se eu já passei por um processo de ressignificação de toda a minha história de vida, esse momento de pandemia, eu faço isso aqui, ó. Uau! Eu sou muito mais resiliente, você tá entendendo, Ivan? Porque eu já passei por situações piores. Então, se eu passei por situações piores, meu amigo, é mais uma uma oportunidade da vida para eu crescer, para eu aprender, para eu amadurecer e criar novas possibilidades, novos caminhos, entendeu? Então eu vejo que assim, quando a gente é ressignificado, tudo que a gente olha, a gente vê de fato como oportunidade, não como problema. Sensacional, Mi. É aquilo, né? O significado é algo muito forte, muito importante. E se algo não é bom, vamos ressignificar. Impressionante. Agora, olha só. Eu me sentia, nos seus treinamentos, aprendendo algo que eu falava, caracas, que extraordinário. Quando você falou assim, a diferença entre missão e propósito. E aí eu percebi que eu era feliz, em alguns momentos, que eu exercia a minha missão. E eu entendi o que era a minha missão. A missão, ela tem início, meio e fim. Sim. Só que ela está completamente ligada ao meu propósito. E aí eu entendi as minhas paixões, né? A Microlins é uma das minhas paixões. E aí eu percebo que as missões que nós temos na Microlins contemplam o nosso propósito. Porque aqui tem um monte de gente apaixonada por essa marca e pelo que nós fazemos lá. Então fala para esse povo lindo o que é missão, o que é propósito, como que aquelas pessoas, porque hoje existe uma pressão muito grande, viva o seu propósito, ache o seu propósito. Acalma o coração desse povo, falando um pouco de missão, de propósito, e tá tudo. Eu demorei 35 anos para achar o meu propósito. Ivan, você foi sortudo, porque tem gente que com 70 anos, 80, eu tive uma senhora de 82 anos no curso Ressignificar. Uau. E ela, com 82 anos, foi descobrir o propósito de vida dela. Ela precisou passar por toda a vida, né, para chegar num curso do Ressignificar, que era né, a gente estava fazendo presencial 3 dias, 15 horas por dia, o Ressignificar. É uma carga super intensa, com muito impacto emocional, muito conteúdo técnico, mas numa linguagem muito fácil de se compreender, né, que a gente vem com muita fundamentação científica, provando que o que a gente está fazendo não é apenas um oba-oba, mas é realmente algo que mexe profundo, né, que tem estudo. Então, assim,
eu vejo que cada pessoa tem um momento certo de descobrir o seu propósito. Todos nós temos um propósito de vida. Todos nós nascemos com um propósito de vida, né? Então, assim, até para antecipar, antes de eu começar a comentar um pouquinho mais sobre isso, esse ano sai meu livro do propósito, tá? Então, Uau! Em primeira vocês mão vão isso? receber, vocês vão receber aí, daqui um tempo vocês vão receber a notícia aí do lançamento do livro. Que incrível! Então, esse conteúdo que eu trago dentro do Ressignificar também, é um conteúdo que você não acha em livro nenhum, em material nenhum. Eu estudei muito sobre propósito. E o propósito foi dado por Deus para mim, sabe? Assim, eu posso dizer que não é um conteúdo que eu completamente desenvolvi por mim, mas foi num momento de muita inspiração, de muita conexão espiritual. Então, hoje, eu trabalho muito forte, sabe, Ivan, que você já participou comigo e sabe disso, e para o público que está começando aqui comigo, que está me conhecendo agora, eu trabalho muito com o trino das inteligências, que é a inteligência intelectual, emocional e espiritual, né? Depois que eu trouxe a inteligência espiritual para o Brasil, em forma de curso, e falando mais um pouco sobre isso, aí veio uma onda de gente falando também sobre isso, mas que não sabe com profundidade o que é a inteligência espiritual. Mas por que eu estou falando isso? Porque para você realmente se conectar e entender o seu propósito, é preciso você ter essa caminhada da sua espiritualidade também, né? Existe uma necessidade do desenvolvimento da sua espiritualidade para você conseguir concluir. E quando você descobre verdadeiramente o seu propósito, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Todas as suas decisões são tomadas baseadas no seu propósito, sabe? Todos os seus nãos são baseados no seu propósito. Todos os seus sims, que para o mundo poderia te dizer assim, você é louco, você está falando sim, vou fazer isso sim, né? É tudo baseado no seu propósito. E aí, tudo que acontece, inclusive aquilo que não é agradável, você consegue entender que também está conectado ao teu propósito, sabe? Então, a gente se sente muito mais confortável para lidar com as situações e, como eu disse em outro momento, mais resiliente. E a grande diferença é que a gente se conecta muito com a missão, porque a missão ela é aparente. A missão você consegue palpar, né? A missão ela é a ação que você faz. Agora, o propósito, ele é o cerne de tudo que você faz. Então, é diferente. O propósito, ele vem de dentro do teu coração. Você não vê, você não consegue tocar, mas você sente. E você sabe que é isso que você nasceu para fazer, para ser, né? Para cumprir nessa terra. É o seu legado, é o seu chamado. É uma frase de com poucas linhas, que você consegue dizer o que você veio fazer nesse mundo. Esse é o seu propósito, é o seu sentido de existir. E muitas pessoas não sabem o seu sentido de existir. E porque não sabem o seu sentido de existir, desistem de viver. É por isso que a gente vê suicídio. Olha, não existe uma pessoa que se suicida sabendo o seu propósito de vida. Quem sabe o seu propósito de vida, Ivan, não permite tirar a sua vida. É ao contrário, ele quer viver. Ele precisa viver para fazer as coisas acontecer. Então, quando eu tenho meu propósito, o que eu faço que está aqui dentro de mim? Agora eu preciso transformar em ações. Então, o que a gente precisa entender aqui, para todos nós, você não tem uma missão. Você tem um propósito. E dentro do teu propósito, você pode ter muitas missões. E a Microlins, por exemplo, é uma missão. Dentro da Microlins tem várias ações, como o Sangue Azul. É outra missão, certo? Você pode ter uma missão dentro do teu lar. Você hoje, todos que estão aqui, vocês estão dentro de casa. Você, dentro do teu propósito, tem uma missão com o teu filho, com a tua filha, com o teu marido, com a tua esposa. Você tem uma missão como filho diante dos seus pais. Entende? Mas é uma missão dentro do teu propósito. E tudo isso pode estar caminhando paralelamente, entende? Então, eu não preciso cumprir uma coisa para cumprir outra depois. Não. É por isso que é importante o que a gente está falando aqui, acho que justamente por esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, a missão, elas são fases da vida. Então, até hoje, talvez você estava cumprindo a sua missão profissional num estilo. E agora você está assim, ai meu Deus, mas como que eu vou sobreviver sem aquele estilo que eu fazia? Meu amigo, foi-se aquele jeito de cumprir a sua missão. Agora é se reinventar, porque você precisa criar uma outra forma de continuar fazendo novas missões para o seu propósito de vida de fato continuar acontecendo.
Entende? Se eu tenho esse entendimento, Ivan, é muito mais fácil me reinventar. Muito A mais. gente consegue lidar com as situações da vida de uma forma muito mais prática, entende? Descobrir o seu propósito traz paz, uma paz e uma tranquilidade de entender que a vontade de Deus, ela é muito evidente. Então, eu sempre falo que não cai no chão uma folha sem a vontade de Deus. Então, se o Papai do Céu mandou o mundo parar, é porque ele tem benefícios que a gente precisa enxergar. E aí, todos que vieram aqui, e aí as pessoas que assistem sabem que a mentalidade de quem veio aqui falar, ela é completamente diferente do que a gente assiste na Globo. Então, eu sempre falo, fuja da TV aberta. Mas, o que você pode falar para as pessoas que ainda estão com medo desse futuro, que estão muito focadas nesse momento de insegurança, de incerteza, que ficam ainda procurando informações de quantos mortos tem, quantos infectados, quando isso vai parar, que caminhos que essas pessoas podem ter para sair, porque onde eu vou colocar a energia é onde vai expandir, onde vai crescer, onde foca, expande. Né? O que você pode falar para essas pessoas mudarem o foco, mudarem o canhão, mudarem o objetivo, para olhar realmente e não achar que quem vem aqui externar o que pensa é um alienado, que não está sabendo o que está acontecendo. Não, é o contrário. Agora, o que fazer com esse momento? O que você pode falar para essa galera? Pessoal, é o seguinte, olha só, vou trazer a minha linha de raciocínio, tá? Vou trazer aqui numa linguagem que o Ivan gosta muito. Alimentação. Você, hoje, Ivan, é o reflexo daquilo que você se alimenta. O teu corpo é o reflexo do que você se alimenta. Não é verdade? Sim. Quando você se alimentava com um monte de hambúrguer, pizza, um monte de coisas que... muitas calorias, muito carboidrato, muito açúcar, você tinha uma estrutura do teu corpo. Sim? Exato. Agora que você se alimenta de uma forma mais saudável, mais consciente, mais equilibrado, sabendo fazer escolhas e trazendo o que é melhor para o teu organismo, para o teu corpo, o seu corpo refletiu. Sim ou não? Muito. 2 Ivans diferentes. Completamente diferentes. Verdade. O que vai determinar o meu posicionamento hoje e eu ser vencedora é sobre aquilo que eu me alimento. O que eu estou, de fato, me alimentando? Porque, assim como o meu corpo, a minha alma precisa ser alimentada e o meu espírito precisa ser alimentado. Do que é que eu estou alimentando o meu corpo neste momento? Do que é que eu estou alimentando a minha alma neste momento? E do que é que eu estou alimentando o meu espírito nesse momento? Porque essa trindade tem que acontecer. Senão fica capenga, fica uma parte muito bem estruturada e os demais. Eu não sou partes, eu sou o todo. Eu quero ser completa. Então, eu preciso, quando a gente fala de tudo que está acontecendo, de pandemia, do que eu estou ficando desesperado, porque eu estou vendo isso e aquilo, nós estamos falando de alma, sim, das nossas emoções, que estão mexendo com as nossas emoções. Então, se eu fico recebendo lixo, tá? Fake news, participando ativamente no sentido de incorporar algo que não convém e que não vai contribuir, não vai mudar, quer dizer... eu estou me matando, eu estou buscando a minha morte emocional. É uma escolha. Sim, é um ato suicida emocional. É uma escolha. Agora, se eu entender isso e começar a me alimentar daquilo que me fortifica e me traz vida, eu vou realmente ter essa consequência, certo? Nós temos aí, hoje, uma oportunidade única. Nunca se houve tanta lives como a gente está tendo. Nunca se houve tanta entrega de conteúdo gratuito como nós estamos tendo hoje. Nunca. Ivan, desde a primeira semana da pandemia, da quarentena, eu estou fazendo live todos os dias. Na verdade, assim, eu fiz 40 dias de live direto. Trazendo gente, trazendo conteúdo e enchendo as pessoas de informação, porque esse foi meu ato solidário. O que eu posso fazer neste momento? E nesse instante, nós temos que trabalhar no ato solidário, porque quando a gente entrega, a gente é alimentado também, sabe? Então, existe um ciclo de retroalimentação. Então, do que você tem se alimentado e o que você está entregando. Esse é um grande segredo para todos nós. Começa a se alimentar e também entregar aquilo que é bom, porque você vai ser retroalimentado. Nesse caminho,
O que nós temos que ter é o seguinte entendimento. Eu tenho escolha. Eu quero participar do grupo dos perdedores ou dos grupos dos vencedores. Como é que os grupos dos perdedores estão caminhando? Vai lá, você vai numa trilha, ó, pá, 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 estão caindo da montanha, né? Aí você vê o grupo dos vencedores. Estão lá estudando, fazendo cursos online, procurando conteúdos, procurando informações, se fortificando. E, ó, pensamento aqui criando caminhos e possibilidades, focando no quê? Na solução. Então, o que vai nos fazer, de fato, ser vencedores é aquilo que eu alimento. Agora, vamos falar para o ato espiritual, que não deixa de ser diferente. O que eu tenho me alimentado espiritualmente? Sim, eu tô, ao invés de aproveitar esse momento que a gente está, entre aspas, mais em casa, né? Criar possibilidades de eu fazer uma leitura maior, de orar mais, me entregar, de jejuar, de colocar o meu joelho no chão e ativar a minha fé, justamente porque eu preciso ver agora não só um poder de mim vindo sobre a minha vida, mas um poder que vem de Deus. Porque a gente pode fazer até um certo ponto partes, mas dali em diante quem tem que fazer é Deus. E essa é a grande diferença, inclusive, Ivan, da inteligência emocional para a inteligência espiritual. Porque quando a gente foca só na inteligência, só na inteligência espiritual, emocional, a gente acha que a gente é tudo poderoso. Ah, eu posso. Aí vem a pandemia, pá, vem o choque. Todo aquele trabalho do emocional vai por água abaixo. Por quê? Porque não tinha a inteligência espiritual. Porque na hora da dor, na hora mesmo da aflição, no momento do pânico, da dor mais profunda do ser humano, não existe nenhum outro tipo de inteligência que te salva a não ser da sua espiritualidade. Entende? Isso não é Michele só que está falando, tá certo? Isso são estudos científicos. O próprio Daniel Goleman reconhece isso. Então, nós estamos vivendo hoje no momento da luta do bem e do mal. E quando nós falamos luta do bem e do mal, nós não estamos falando de um plano da terceira dimensão, terreno. Nós estamos falando de um plano da quarta dimensão, do mundo espiritual. Então, para esse movimento todo estar acontecendo, uma que está direcionando muita coisa. Entendeu? Agora, para onde eu tenho dado mais força? É esse entendimento. Se eu fico abalado, apavorado, são janelas que a gente abre. Abrir uma janela emocional, você abre a janela espiritual. Tanto para o bem como para o mal. E aí o seu resultado vem de forma física. Na sua carreira, na sua profissão, no seu dinheiro, na sua saúde, no seu relacionamento em casa. E assim vai. Eu falo para esse público que está aqui toda noite que eles são 5% da população. É que eles querem realmente evoluir, eles querem aprender, eles querem muito, muito aprender. Mas o que você pode falar, Mi, para as pessoas que já têm conteúdo, já têm informação, mas não conseguem colocar em prática, não conseguem aplicar o que aprende? Tá sempre achando que está faltando alguma coisa, que não está preparado o suficiente. Não sei se já aconteceu isso com você, já aconteceu comigo, né? Essa fase de ter muita informação e aí você trava porque você fala por onde eu começo. E a insegurança, as vozes, etc. O que você pode falar com essa galera aí para colocar algo em prática? Queridos, decisão, ação, repetição. Adivinhe com quem eu ouvi a primeira vez esse fluxo. Decisão, ação, repetição. Michele Lopes, extraordinária. É isso mesmo. Ivan, todos nós somos seres humanos e somos sujeitos. Não adianta você olhar para mim e falar assim, a Michele é perfeita. Não sente nada, não tem nenhum impacto. Nossa, ela fala tudo tão lindo. Gente, eu sou o ser humano, tá? Eu entendo disso tudo. E quando a gente vai para o nosso dia a dia, para a nossa vida, o impacto que vem para você, vem para mim. O que difere é a forma como a gente encara. Cada um encara de um jeito, certo? O Fábio, você gosta das frases do Fábio? Vou falar mais uma que o Fábio falou agora nesse período de pandemia, que essa me marcou, né? O Fábio com as metáforas dele. Ele disse o seguinte: todos nós estamos numa tempestade. Todos nós estamos numa tempestade. Porém, cada um no seu barquinho. Alguns têm um reflexo no seu barquinho maior, né? Outros são jogados à deriva e aí se destroem. Outros estão navegando contra a maré, mas estão lá, sim?
Porém, assim, a questão é que todos nós estamos sentindo. Não adianta falar assim, um super empresário que tem milhões não está sentindo. Tá sentindo. Certo? Então, com uma proporção menor, mas tá. Agora, a questão é, Ivan, o que eu acredito muito, sabe? No autoconhecimento. A gente precisa se conhecer, se trabalhar fortemente a sua identidade, entender que obstáculos e golpes a vida vai dar. Todos nós vamos passar por golpes da vida. Agora, como é que eu encaro esses golpes, sabe? E como é que eu me levanto diante deles? E entender o seguinte, que as aparentes derrotas, elas não definem quem eu sou. Então, se eu tenho esse primeiro entendimento na minha mente, eu tenho forças para me levantar, porque eu não tenho nada para dever para ninguém. Eu sei quem eu sou. Inclusive, na minha cabeça, eu penso que o sucesso é isso. O que é o sucesso para Michele? O sucesso é você se vencer todos os dias. A gente tem que se vencer. A gente tem que vencer diariamente a nossa vida. Então, eu tenho vários caminhos e várias possibilidades. Eu não sei o que fazer. Estou em dúvida. O que eu devo... Qual o primeiro passo? Qual é o segundo passo? Aí, o que eu posso te dizer, Ivan? Nem sempre sozinho a gente consegue. A primeira coisa que a gente tem que conseguir é trabalhar isso que eu falei, nossa identidade, essa fortaleza, esse autoconhecimento. Em segundo lugar, entender as nossas fraquezas e as nossas fortalezas e unir-se a pessoas de confiança, que são grandes mentores, que vão te falar assim, olha, meu amigo, faça isso ou faça aquilo, que te tragam um caminho de solução, onde você consegue ter mais clareza e mais certeza, entende? Onde você vai conseguir, através de pessoas que têm mais conhecimento, mais habilidade, te dar técnicas. Sim? Eu acredito assim, sabe, Ivan, que sozinho a gente vai até um certo ponto, mas juntos nós vamos muito além. Muito além. Eu acredito muito nisso. Juntos nós vamos muito além. E nesse momento de pandemia, as dúvidas são naturais. Os abalos, os dias de... Se acorda um dia feliz, outro dia talvez pensativo, outro dia mais desanimado, outro dia mais vamos lá, encorajado. Agora, se eu tenho pessoas que estão junto comigo, que querem o meu bem e querem que eu vença, eu tenho mais força. Sabe? E eu consigo encontrar possibilidades. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Uma coisa que me tocou muito o coração esses últimos tempos, porque eu ouvi falar muito de suicídio nesses últimos tempos, eu ouvi falar muito de abuso sexual, pedofilia, eu ouvi falar muito de agressões físicas para as mulheres, principalmente, né, em casa, aumentou muito, tudo isso aumentou. A gente tem algumas outras coisas boas e outras coisas ruins dessa pandemia, né? E muitas pessoas completamente desequilibradas, perdidas. E eu pensei assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, por um insight de Deus, pela primeira vez, eu comecei a fazer um trabalho que começou agora segunda-feira. Segunda-feira agora. Eu comecei uma maratona, né, de 6 encontros de desenvolvimento pessoal. Incrível. Então, nós fizemos o primeiro encontro de 6, segunda-feira agora. Foi um negócio, assim, absurdo, de louco. As pessoas saíram da live enlouquecidas na segunda-feira. A gente está com um grupo do Telegram que eu estou disponibilizando conteúdo. Todos os dias eu gravo mensagens, eu trago insights, eu dou ferramentas. Todos os dias eles estão sendo abastecidos. Da noite para o dia, assim, o Telegram explodiu. Nem eu imaginava que ia acontecer. Entendeu? Mas por quê? Porque partiu de um desejo no meu coração de ajudar, certo? Por que eu estou falando isso? Porque hoje todos nós temos várias possibilidades como essa. Cabe a mim a procurar essa ajuda que está sendo gratuita. Gratuita. Entendeu? Eu não tenho dinheiro. O problema não é dinheiro. E a gente tem que entender isso. O problema não é falta de dinheiro. O problema é falta de buscar conhecimento. Isso é bíblico. O povo perece por falta de conhecimento. O povo padece, isso é bíblico, por falta de conhecimento. Entendeu? Então, assim, agora, o que eu tenho que fazer agora... Que horário que você está fazendo as lives? Onde que está esse link para a galera entrar no seu Telegram?
Tá, olha só, turma, eu convido todos vocês, tá? Eu tenho uma meta de chegar no 6º encontro de 1.000 pessoas. Então, Uau! na semana passada, quando eu lancei, eu nem imaginava que ia acontecer, que foi um lançamento na segunda-feira passada, eu tinha por volta desse número que a gente está hoje aqui, de pessoas. E aí eu falei assim, turma, esse é um compromisso que eu quero que você faça com a vida de milhares de pessoas que você ama, tá certo? Não é pela Michelle Lopes, não é pela marca Move Mind, porque a gente não está ganhando nada com isso. Sim, o que eu quero é teu bem, eu quero ajudar. Agora, não adianta eu ajudar, né, só onde o meu braço se estende. Eu preciso que vocês agora estendam seus braços e chamem mais pessoas para viver. E eu coloquei uma meta assim, segunda-feira passada eu quero pelo menos 100 pessoas. Sabe? 100 pessoas, mas assim, comprometidas nos 6 encontros, querendo de fato mudar a sua vida. Ivan, nós tivemos 125 pessoas. Uau! Então, a gente teve 25% aí a mais do que a gente tinha pensado de meta. Né? A gente fala, vocês gostam de falar muito de meta, né? Quem tem focado aí em resultado. O meu alvo é alcançar 1.000 pessoas na sexta live, no máximo, no mínimo 1.000 pessoas. Uau. E eu acredito nisso, sabe por quê? Porque eu não estou fazendo com nenhuma outra intenção a não ser de ajudar. Sabe? De poder falar assim, meu amigo, você não está sozinho, você tem esperança. Eu tenho ficado horas no Instagram, horas no Telegram, respondendo mensagens de dúvida. Quanto custa fazer uma mentoria comigo, Ivan? Quanto custa fazer um coaching individual comigo? Você está entendendo a disposição que a gente está fazendo para poder Quanto vale a sua hora, né? Quanto vale a minha hora? Sim? Então, assim, é por amor para falar assim, gente, existe luz. Para com isso. E os feedbacks que eu estou recebendo, assim, é impactante. Então, eu convido mesmo todos vocês, né, aproveitando a oportunidade que a gente começou a falar disso, Ivan, né, já dando a oportunidade para todos aqui, participem dessa live. Participem. Sim, participem, porque não é qualquer live. Eu estou entregando muita coisa, técnica, ferramenta, tá surgindo insight, solução. As pessoas estão saindo de lá com luz, entendeu? E eu tenho certeza que até o 6º encontro, que a gente vai terminar o bloco todo dessa pandemia, se Deus quiser, Dória vai deixar a gente voltar a trabalhar. E aí eu tenho certeza que essas pessoas já vão estar no outro patamar. Outro patamar, entendeu? Agora, assim, Mi, a Samara Oliveira, da Kissame Oliveira, ela vem aqui, essa extraordinária vem aqui sexta-feira. Ela é maravilhosa. Ela vem contar a história dela empreendedora, a história dela de sucesso, de gestão de talentos, que ela é incrível. E aí, olha só, eu gostaria que você levasse agora uma mensagem para as pessoas que não entendem o que quer dizer a palavra fé. Uma palavra tão curtinha, mas tão poderosa. Olha, Ivan, eu até convido vocês a me seguirem aqui ó, no canal. Vocês estão vendo aqui em cima, né? Doutora Michelle Lopes, _ oficial. Eu trago muito conteúdo, inclusive, tanto no Instagram, como também no YouTube da Move Mind. Todas as minhas lives estão sendo gravadas lá. Eu fiz uma live, esses dias atrás, falando justamente sobre isso. Sobre que nós precisamos, nesse momento, ter fé. E a diferença do que é acreditar e ter esperança. São coisas diferentes. Ah, eu tenho esperança... Uau. Acredito e eu tenho fé. São coisas diferentes. Então, eu vou deixar para vocês assistirem essa live depois. Não vou contar não, porque eu vou deixar vocês curiosos. Vocês entram lá, curtem a nossa página, clica no sininho para vir lá um monte de informação. Mas eu vou falar aqui sobre fé no seguinte sentido. A fé é o fato de você acreditar naquilo que não existe, certo? Então, a fé é você, mesmo diante de todas as possibilidades, tudo aquilo que está previsto a acontecer, você acreditar que vai ser o contrário, né? Por exemplo, posso ter uma pessoa que realmente está lá com coronavírus. Eu tive uma cliente que estava numa situação gravíssima, desenganada pelos médicos, uma mentorada minha, que eu faço um trabalho com ela tem 2 anos, e ela estava numa situação, assim, que os médicos realmente tinham desenganado. Nesse momento, adianta acreditar? Não, eu acredito que ela vai passar por isso. Adianta ter fé? Eu espero que isso dê certo. Não. Nesse momento é um ato de fé. O que é a fé? É acreditar no impossível, mesmo que todas as coisas te digam que isso não vai acontecer. Então, quando a gente fala sobre fé, a gente está levando uma conexão que sai do plano terreno e vai para um plano, de fato, espiritual, né? E aí, a fé, ela pode, de fato,
mover montanhas. E não é no sentido literal da palavra, mas é gerar um movimento. Sim, é gerar um movimento contrário da rota que está sendo traçada nesse instante. Então, fé, para mim, é justamente isso. É eu declarar com o meu coração, e isso vem da minha alma, vem do meu espírito. Quando eu tenho fé, não é uma palavra da boca para fora que eu estou me incentivando, não. Ele vem de uma força interior inabalável que nada me faz pensar diferente daquilo. Sensacional, Mi. Incrível. Mi, eu tenho muita gratidão por todos os treinadores e por todos que eu tive a oportunidade de fazer um VAS. Quem estiver em casa aí e não sabe o que é um VAS, é um exercício do coaching de inteligência emocional extraordinário, onde você visualiza, onde você sente, que é visual, auditivo e sinestesia. Então você sente emoção, você ouve, enfim. Eu não sei o que poder que você tem, que eu só consigo conectar no seu VAS. E aí, dentro do Mentoring, nós fizemos um VAS que eu chorei porque eu ouvi Deus falando comigo. Foi muito forte, foi muito poderoso. Da onde vem esse poder que você exerce fazendo VAS? Porque eu já vi coisas extraordinárias acontecerem no seu VAS e várias pessoas que estão aqui, se você já foi tocado pelo VAS da Michele Lopes, coloca aqui, já fui tocado. É impressionante. Com todo respeito a todos os treinadores. Alguns eu cochilava, outros eu começava a abrir o olho, porque eu falei, o que está acontecendo em volta? E o seu é impressionante. A conexão que você consegue é incrível. De onde vem isso, Mi? A resposta é simples, rápida e curta. Deus. É Deus. incrível. É incrível. Não tem. Outro dia me perguntaram, né? Eu fiz uma outra live com um aluno da época antiga, da minha outra empresa ainda. E ele me fez a pergunta, Michele, por que nas suas aulas, nos seus treinamentos, a gente sentia um poder muito grande, uma unção, era diferente. E eu disse o seguinte, o conteúdo pode ser o mesmo, Ivan, mas quem está dirigindo sobre o poder de Deus é diferente. Eu tenho uma conexão muito forte com Deus. E o meu melhor amigo, além de Jesus, é o Espírito Santo. Uau. Então, ele fala através de mim. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Então, tem coisas que saem da minha boca que não é de mim. Aqui, hoje, nessa live. Vários momentos. Eu sei disso. Entende? Então, quando eu estou fazendo um VAS, eu estou entregue de corpo, alma e espírito. Esse ano eu estou lançando o meu curso de oradores e palestrantes. E eu vou ensinar, já está pronto, a técnica de como você ser um orador de corpo, alma e espírito, que são as técnicas que eu uso. E que me faz já está em 40 pessoas, fechadaça com vocês. E que acaba sendo diferente, não tem como, Ivan. Quando você está conectado na trilogia, né? É diferente a sua ministração, é diferente a sua fala. Você não fala do mesmo jeito, entende? E aí, o exercício, né, de mentalização, que mexe com a visão, audição, sinestesia e tudo mais, ele vem com um poder mais forte, porque quando você está entregue para aquele aluno e você quer de verdade o resultado naquela pessoa, você vai com a sua intenção. Então, é diferente um profissional que está ali aplicando uma ferramenta técnica porque sabe que isso vai te ajudar. É diferente do profissional que aplica uma ferramenta técnica como essa, que fala assim, não, eu preciso fazer diferença na vida dessa pessoa. Eu preciso ser um canal de mudança para a vida dela. É diferente. Mi, 20 segundos, gratidão pela sua vida. Passou muito rápido. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Vidas foram impactadas. Amanhã, 19h57, um pouquinho mais cedo, Poliane Cardoso. Sexta, Samara. Sábado, Luciano e Marina. Eu sou um abençoado. Deus te abençoe. Um grande beijo.